Eu vou começar contando uma historinha para vocês, né? Baseado na minha vivência como nadador e também na vivência de amigos, tá? De amigos atletas que sempre nadaram. E aí nós vamos falar sobre os estilos, tá? Então, eu nadei crawl a vida toda, eu era na vida toda não, minto. Eu, na época que eu tinha meus 11, 12 anos de idade, até meus 11, 12 anos de idade, eu nadava o medley. Então eu nadava o borboleta, costas, peito, crawl. Nadava muito bem o peito era o estilo que eu gostava, então eu me dava muito bem no medley. E só que quando eu cheguei na categoria infantil, que era uma categoria que já tinha campeonato brasileiro, eu parei de disputar a prova de medley. Eu nadei o medley no infantil, ainda nadei o medley, só que parti para as provas de 50, 100 e 200 livre. Né? Na época 50 e 100, e depois no ano seguinte 50, 100 e 200 livre. E parei de nadar o medley. Parei de treinar o medley. Treinava muito pouco no treino, em algumas partes do treino eu treinava o medley, fazia outros estilos, mas em geral o meu treino acabou partindo para o nado crawl. E aí eu nadava 50 sem nível, crawl, crawl, crawl. E ok, tinha lá meus 15 anos de idade, 14, 15, 16 anos de idade. Ok, maravilha. A distribuição de carga do treino era muito boa. Meu treinador era um treinador muito bom, muito rígido, muito duro, muito disciplinador, né? E a gente se cuidava. A gente não usava muito paraquedas, na época não tinha muito paraquedas, era muito volume de treino, bastante volume, mesmo eu que era velocista, fazia 14 quilômetros por semana, de 12 a 15 quilômetros por semana, né, em dois períodos, por semana não, desculpa, por treino, por dia. Então dava aí, a gente chegava a nadar 70 quilômetros por semana, muito volume. E nunca tive dor no ombro, nunca. Minha infância inteira eu não tive dor no ombro. Aí, no ano de 2000, que foi meu último ano de piscina, com 17 anos, eu resolvi nadar o medley. Eu falei, não, eu quero terminar minha carreira nadando 400 medley e tentar ser campeão paulista na época. Vice-campeão, porque campeão eu sabia que eu não ia ser, o primeiro é muito forte. E aí eu voltei a nadar o medley. Tive a minha primeira lesão na vida, aos 17 anos, que foi no pubis. O pubis ele fica no abdômen aqui, né, logo embaixo do abdômen, né, do umbigo, um pouco para baixo do umbigo. Tive essa lesão de pubis. Por que eu tive a lesão do pubis? Por causa da pernada do peito. Né? O peito é um estilo muito importante no medley, é um estilo que normalmente define a prova, porque é um estilo específico, então grande parte dos nadadores que nadam peito, eles são convocados para a seleção. Os dois primeiros são convocados para a seleção, porque é um estilo específico. Os outros atletas não têm habilidade de nadar peito. Então o peito é um estilo muito específico. Ele é um nado que exige muita coordenação, que sai totalmente da biomecânica natural, né? A gente tem que fazer a abertura do braço, fecha e corta a água, a pernada para a lateral. Então muda muito a biomecânica do nado e consequentemente também a musculatura que a gente utiliza. Então um grupo muscular diferente também. E aí voltei a nadar peito sem fortalecer, sem ter uma base, machuquei meu pubis. Então foi minha primeira lesão, lesão de pubis. Melhorei, depois fiquei na fisioterapia por 6 meses, melhorei. Nadei no Campeonato Paulista no meio do ano, fiquei em quarto lugar, depois no fim do ano fiquei em segundo, consegui meu objetivo. Maravilha. Parei, fui estudar, comecei a nadar maratona aquática em 2006. Só crawl, 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 crawl. Em 2008 resolvi fazer a 14 bis, 24 quilômetros. Fiz minha 14 bis, sem dor no ombro, sem nada. Em 2009 resolvi participar de uma etapa do Campeonato Mundial que tinha em Santos, que era os 10 quilômetros. Era aberto para brasileiro participar, né, para alguns que fossem aceitos pela federação, e eu resolvi nadar para ver como é que ia ser. Né? E aí eu nadei os 10 quilômetros, e durante os treinos dos 10 quilômetros, eu fiz uns treinos bem puxados, assim. Né? Meu técnico na época era um técnico de maratona aquática, e ele me passou alguns treinos puxados. Entre os treinos, eu fiz dois de 1 hora nadando crawl com paraquedas. Então eu fiz 1 hora nadando crawl com paraquedas, deu um intervalo acho que não me lembro, 2 minutos, 3 minutos para fazer a hidratação, e depois mais 1 hora com paraquedas médio. Comecei a ter dor no ombro.
Fui nadar a prova de 10, aí meu ombro foi pro beleléu de vez. Fui no médico, o médico examinou os dois ombros, fez ressonância com contraste e viu que tinha tendinite e bursite. Pessoal, tendinite e bursite, infelizmente, é uma lesão até comum no nadador. E não é só por conta da frequência, né? Do tanto que a gente utiliza, né? Não é tanto da repetição só. É porque o impacto que a gente tem, que o nadador tem, é no ombro. A gente repete muito o movimento. Só que pode ser por conta de mobilidade, pode ser por conta de desvio postural, né? Pode ser por conta de desgaste mesmo, né? Natural, de tanto usar durante os anos. E eu tive a minha primeira lesão de ombro. O médico falou que eu não poderia mais nadar, aquela história toda. Aí fui no médico do esporte, ele analisou, falou: olha, cara, tem que cuidar, tem que fortalecer, tem que alongar, tem que fazer mobilidade, tem que tratar. E maravilha, consegui voltar a nadar e convivo com uma dorzinha no ombro, nos dois ombros, convivo com essa dor. E como eu lido com essa dor? Que eu acredito que muitos aqui que estão assistindo talvez tenham esse desconforto, né? No ombro ou às vezes no joelho, na dor de peito, na virilha, né? No adutor, abdutor, né? No abdutor. Então, enfim, essas lesões elas acontecem. O que a gente tem que fazer? Primeiro, achar o porquê dessa lesão e tratar. Normalmente, quem vai achar e tratar é um médico ou um fisioterapeuta, não é o profissional de educação física. O profissional de educação física, pela vivência, ele pode dar uma opinião e dizer o que pode estar acontecendo. Mas, em geral, é um médico ou um fisioterapeuta que vai analisar esse problema, vai realmente encontrar esse problema e tratar o problema. O profissional de educação física ele entra depois na reabilitação para fazer o fortalecimento, a mobilidade, o alongamento e tudo mais. Então, muito bem. Voltei a nadar, comecei a nadar o crawl de novo e tinha esses desconfortos. Um belo dia, eu estava, já em 2010 eu não estava nadando, eu fiquei parado por conta dessa lesão no ombro, estava meio desestimulado e tal, falei, quer saber, cara, vou voltar a nadar medley. E eu voltei a nadar medley. Borboleta inclusive, tá? Costas, peito e crawl. Borboleta eu comecei com exercícios unilaterais, né? Então braço parado, fazia só o braço direito com ondulação, depois fazia só o braço esquerdo, às vezes eu fazia duas direitas, duas esquerdas e duas braçadas completas. Fazia costas braçada dupla, costas unilateral, só um braço, só o outro. Fazia o peito com duas pernadas. Enfim, fui voltando aos poucos, ortopedista ou reumatologista, qualquer um dos dois, tá? Lembra de colocar a perguntinha na caixa, tá, moçada? Porque às vezes a pergunta passa aqui e depois eu não consigo responder. Então põe na caixinha de interrogação. Voltei a nadar o medley. Moçada, eu juro pra vocês, voltei a nadar medley, a minha dor no ombro sarou. Falei, cara, tem que ter uma explicação pra isso. Eu já estava com 5 anos de formado em educação física, falei, não, tem um porquê disso. E tem um porquê disso. Os estilos, e agora a gente entra com tudo aí no nosso tema, né? O Carol, tudo bem? Carol, que é a nossa preparadora da física da assessoria, ela está presente aqui, nadadora também de medley, teve dor no ombro há pouco tempo, estava nadando só o crawl também, agora voltou a nadar medley e está sentindo uma bela melhora nas dores, tá? Além dos tratamentos, obviamente. Mas vamos lá. Então vamos falar dos estilos. Comecei a nadar o medley e senti que minha dor aliviou. Começou a ficar cada vez melhor a dor, aliviou essa dor. Falei, não é possível. Conversei com fisioterapeutas, conversei com alguns médicos. E por que isso acontece? Porque eu comecei a estimular outros grupos musculares, eu comecei a estimular outros movimentos, de outra biomecânica, né? Braçada simultânea, então tem a sobrecarga de fazer a braçada simultânea. Quando a gente faz a braçada alternada, né, no crawl e no costas, a gente não tem o mesmo peso do que o borboleta. A gente tem que levantar os dois braços ao mesmo tempo. Então tem a sobrecarga, tem o fato da gente trabalhar diferentes grupos musculares, tem o fato da gente trabalhar diferentes posturas. Então no costas eu estou em enrolamento, só que eu estou de barriga para cima. No peito, olha só que diferença, né? Eu estou fazendo a minha alavanca
Essa alavanca que eu faço do crawl, eu estou fazendo essa mesma alavanca, né, para fora aqui no peito. Estou fazendo esse movimento de alavanca com respiração frontal. Então estou fortalecendo meu trapézio, estou fortalecendo meu redondo maior, redondo menor. Estou fortalecendo minha coluna, né, os músculos da coluna. Enfim, nadar estilo, pessoal, é muito importante, porque a gente trabalha outros grupos musculares, a gente trabalha outro tipo de mobilidade, a gente trabalha outro tipo de alongamento. Querendo ou não, quando a gente nada, a gente também está fazendo alongamento. É um alongamento indireto, porque a gente não está fazendo um alongamento em si, segurando o movimento, mas a gente está fazendo um alongamento indireto, tá? Então, pessoal, muito importante nadar o medley. Mas Samir, cara, eu não sei nadar borboleta. Temos que aprender a nadar borboleta. Não sei nadar costas, vamos aprender a nadar costas. Não sei nadar peito, vamos aprender a nadar peito. E o principal, Samir, eu só nado crawl. Maratona aquática é só crawl. No triatlo eu só vou nadar crawl, não quero nadar o resto dos estilos. Beleza, não tem problema. É essencial? Não é essencial. É crucial? Não é crucial. Vai ter mais rendimento? Vai ter mais rendimento. Então, se vocês pensam em melhorar o rendimento, se vocês pensam em melhorar a performance de vocês, se vocês pensam em ter menos dor, em ter menos lesão, façam coisas diferentes daquilo que vocês estão fazendo sempre. Se eu só nado crawl, você está sempre sobrecarregando o crawl. Você imagina a pessoa que trabalha no computador todo dia, ali digitando, todo dia. Alguma lesão ela vai ter. Ou ela vai ter uma epicondilite de ficar parado aqui, ou ela não vai ter extensão de cotovelo, vai ficar assim porque é o dia todo trabalhando no computador. O dentista trabalha todo torto. Imagina a postura desse dentista. Como é que é todo torto aqui, ó, todo dia trabalhando assim. Imagina, o cara deve ficar assim, ó, deve ficar tortinho, né? Então, a profissão que vocês exercem no dia a dia, a rotina que vocês têm no dia a dia de trabalho, rotina em casa, toda a rotina que vocês têm pode causar um desvio postural, podem causar uma sobrecarga muscular ou articular num braço mais do que no outro, numa perna mais do que na outra. Se você tem escada na sua casa, tem também essa sobrecarga. Então olha quantos fatores que envolvem uma lesão. A gente não pode falar que, não, parei de nadar porque a natação machucou meu ombro. Não foi só a natação que machucou o ombro, porque tem atletas que nadam há mais de 30 anos, que é o meu caso, há mais de 30 anos, tem gente que mais de 40 anos e não tem lesão. Eu tive a minha lesão por erro, eu errei. Eu fiz 2 de 2 horas com paraquedas. Porra, precisava, será, ter feito isso? Talvez não, mas já foi, não vou ficar me arrependendo de nada. Mas tem como melhorar. E nadar medley, para mim, foi a solução. Então, outros estilos, que é o nosso tema de hoje. É fundamental? É crucial? Não é. É importante? É importante. Tem coisa que é importante, tem coisa que é fundamental. Às vezes, o que é importante se torna fundamental. Para mim, hoje, o medley é fundamental. Eu sempre encaixo olha só, cara, tá enrolado hoje. Nos meus treinos. Sempre encaixo o medley nos meus treinos. Então, vamos lá. Samir, não sei nadar borboleta. Vamos aprender a nadar borboleta? Primeira coisa, trabalhar só ondulação. Aprender a fazer ondulação. Se você já tem o domínio na água, já sabe nadar o crawl, já tem o domínio lateral, domínio de ficar de costas, vamos fazer o borboleta. Primeiro aprender a ondulação, que é a perna do borboleta. Eu gosto sempre de começar com exercícios de perna, porque a perna ela é muito importante para dar estabilidade. A mesma coisa o crawl. Não vou usar muito pernada de crawl, mas é importante saber bater a perna, porque ela dá estabilidade. A braçada ela tem mais propulsão. No borboleta, no costas e no crawl, a braçada tem mais propulsão. Então, se você tem uma habilidade na braçada, já te dá uma boa estabilidade. Se você tem uma boa pernada de crawl, melhor ainda. Tá? A Pri até colocou aqui, ó, bebê de 12 quilos. Exatamente, eu tenho um moleque de 19 quilos que tem que carregar no colo. Então, são sobrecargas. Então, primeira coisa, borboleta. Aprender ondulação, que é o que vai dar estabilidade. Ó, pessoal, vou ensinar aqui
os 4 estilos de uma forma bem simples, bem por cima, mas lembra, o professor que está ali na borda ou o técnico que te passa a planilha, ele vai te orientar melhor, tá? Mas eu vou passar bem rapidamente, porque o nosso tempo é curto e não tem como eu passar detalhes de cada técnica. Então, borboleta, prendi a ondulação, maravilha. Agora, vou colocar a braçada. Só o braço esquerdo parado, faço só o braço direito. Uma abraçada, entrei o braço, uma ondulação. Saiu o braço, outra ondulação. Uma, duas. Uma, duas. Vai com o braço direito, volta com o braço esquerdo. Legal. Estou dominando essa coordenação de braço e perna. Sem respirar, tá? Se quiser pode até fazer a respiração lateral. Agora eu vou fazer a respiração do borboleta, que é a respiração frontal. Então, já sei ondular. Então eu faço uma ondulação quando entro o braço, puxo o braço direito, respiro olhando para frente. Uma ondulação quando eu finalizo a braçada. Então, finalizei, pum, uma, encaixei o braço, duas. Uma, duas ondulações. Faz isso braço direito, faz isso braço esquerdo, com respiração frontal. Qual que é o momento da respiração? Comecei a puxar o braço, olho para frente, volto o rosto para a água, encaixo o braço. Uma ondulação. Faço a braçada, olho para frente, finalizei, perna, encaixei o braço, outra pernada. Beleza? Já sei o braço direito, já sei o braço esquerdo, sei coordenar a minha pernada, sei coordenar a respiração. Trabalha com os 2 braços. Uma, duas, 3 ondulações. Puxa os 2 braços, olha para frente, para o braço. 1, 2, 3. Puxa, começou a puxada, faz a respiração, solta o braço. Pronto. Começou a nadar o borboleta. Ah, Samir, mas o Michael Phelps não nada assim. Não nada assim. O Michael Phelps nada a vida toda. Mas você está aprendendo, já está trabalhando um movimento diferente, já está fazendo outra mobilidade, outro trabalho de grupos musculares, tá bom? Então, beleza. Aí quer fazer a coordenação correta do borboleta? São 2 pernadas. Encaixou o braço, uma pernada, começou a puxar, respira, encaixa a cabeça, finalizou o braço, pernada. Uma quando entra, uma quando sai. Entrou o braço, respira, finalizou perna, começou a borboleta, tá? Moçada, simples, direto, não estou aqui para ensinar os estilos, e sim para falar da importância deles. Nado de costas, praticamente é um crawl ao contrário, né? Então, trabalho de perna, corpo bem alinhado. O erro principal do costas é deixar o queixo no peito, então deixa a cabeça bem relaxada, olhando para o céu. Isso é bem difícil, não é uma coisa simples, porque a gente perde a referência, né? Então, cabeça relaxada, corpo bem relaxado. Giro o meu ombro, né? O tronco, sai o dedão, apontou para o céu, vira, entra dedinho, raspando a orelha aqui, gira o braço. A abraçada ela vem mais de lado, aqui ela vem lateral, porque eu tenho que empurrar água para o meu pé. Finalizei a abraçada. Então isso é uma abraçada só. Vai fazer as duas, sai dedão, entra dedinho. Um braço entrou na água, sai o outro braço. Sai dedão, entra dedinho. Simples, fácil, não é difícil de fazer, tá bom? Claro, é fácil eu falar, né? Nadei a vida toda, é fácil, Samir, você está fazendo a live aí, é fácil você falar. Não é simples e fácil, mas exige prática. O peito já é um nado mais específico, né? Então, flexão de joelho, traz o calcanhar no bumbum, vira o pé para fora, né? Então, isso aqui com o pé, né? Na hora de fazer o chute, o pé fica assim, né? Fletido, faz o chute para fora e fecha. Então, movimento circular. Calcanhar no bumbum, vira o pé para fora, chutou e fechou. Movimento de perna. Movimento de braço. Um semicírculo, venho até a linha do meu ombro, abro a braçada, venho até a linha do meu ombro, faço a flexão de cotovelo, fechei o braço, devolvo cortando como se tivesse desenhado uma pizza, faço uma pizza, corto a pizza no meio e volto. Aprendi a perna, aprendi o braço. Agora, vamos colocar a respiração. Rosto na água, comecei a abrir o braço, respiro, tô fechando o braço, é como se uma corda puxasse minha testa, ó. Tô levando o braço para frente, ó. O braço vai para frente, cabeça encaixa. Então, ó, abri o braço, respirei, levei o braço, parei. Onde eu vou encaixar a perna? Depois desse movimento. Então, ó, braço, respira, levei o braço para frente, 1, 2, 3.
Faz o braço, respira, para o braço. 1, 2, 3. O que eu faço durante esse 1, 2, 3? No primeiro momento, ou perna crawl, ou você pode fazer 2 ondulações no primeiro momento. Por quê? Porque esse 1, 2, 3 é onde você faz a pernada. Então, ó, braço, ó, comecei a abrir a braçada, respiro, fechei o braço, tô devolvendo o rosto para a água, ó, meu braço chegou lá na frente, pum, perna, porque a perna é o que dá mais propulsão no peito. Tá? Então, braço respirou, encaixou o braço, movimento de perna. Pessoal, esses são os estilos do medley, borboleta, costa o peito, na ordem, né? Aí vai de cara, Samir, qual que é a melhor ordem para se aprender? Tanto faz, é a ordem que o aluno se sente melhor, se sente mais confortável. Não tem uma ordem exata. Tem criança que começa a nadar, por exemplo, já faz a pernada do peito. Por que eu não vou começar com o peito? Por que eu vou mudar esse movimento? Então eu vou ensinar primeiro o peito, depois eu passo para os outros estilos. É a mesma coisa para a pessoa adulta. Ah, já tem habilidade no crawl. Colocou ela de costas. Pô, ela se sente segura de costas? Vou ensinar o costas. Ah, falou para nadar peito, uma pessoa que nadava muito no rio. Né? Quando a gente nada em rio, né? Antigamente nadava-se o peito. Então, coloca o peito ali para a pessoa e depois ensina o borboleta. Ah, borboleta já tem mais facilidade, faz o borboleta. E assim por diante, não tem uma ordem. Tá? O importante é nadar os estilos, porque grupo muscular diferente, mobilidade, habilidade, muita habilidade de coordenação, amplitude de movimento, ganha amplitude de movimento, tá certo? Então tudo isso é muito importante. Beleza, pessoal? Vou começar a responder as perguntas. Eu lembro uma pergunta lá em cima, qual a idade ideal para começar a nadar? Não existe uma idade para começar a nadar, a qualquer momento dá para começar, tá? Tinha alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Pessoal, aqui eu já não estou achando mais. Deixa eu ver aqui, ó. O Pércio, qual porcentagem de volume de outros estilos você costuma prescrever nas planilhas dos seus assessorados? Eu prescrevo pouco. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque a planilha é online. Então eu não estou ali ensinando toda hora, né? E sendo online, não é todo mundo que entra em contato comigo e fica perguntando. Gostaria muito que fosse mais, que o pessoal me perguntasse mais. É uma assessoria online, né? Então, Samir, ó, tem peito aqui, cara, o que eu tenho que fazer? Tem costas que eu tenho que fazer. Mas pouca gente pergunta. Então, primeiro, porque é online e poucas pessoas perguntam. Segundo, porque o foco, o objetivo é o crawl. Então, onde que eu coloco o medley? No trabalho de base, então no começo da temporada, porque assim eu trabalho todos os grupos musculares, então é a base, eu tenho que deixar o atleta forte, fortalecido muscularmente, com uma boa amplitude de movimento, com uma boa mobilidade, com uma boa coordenação. Então, começo de temporada eu coloco o medley e também coloco durante a temporada nas partes de aquecimento, nas partes de educativo e de vez em quando nas partes de soltura. Então, a porcentagem de treino que eu coloco nas planilhas é uma porcentagem pequena, porém fundamental e importante para trabalhar essas necessidades que eu citei. Uma outra pergunta aqui, ó. Tu sabe se o crawl pode levar a lesão no psoas ou quais lesões o crawl pode desencadear? Ótima pergunta. O psoas é aqui, ó, em cima aqui na coxa. É um músculo muito interno, é um músculo difícil, né, da gente trabalhar especificamente ele. É comum por quê? Por conta de encurtamento muscular. Pessoas que têm pouca flexibilidade, e é muito comum um nadador ter pouca flexibilidade no psoas, né, vai causar lesão, porque ele fica encurtado, a gente utiliza ele, não é de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta a gente está trabalhando, porque está ali no quadríceps, o nadador usa muito, e a falta de flexibilidade e flutuabilidade gera lesão nele. Então por isso, pessoas normalmente ele gera essa lesão por conta de falta de flexibilidade, falta de mobilidade. Outras lesões que podem causar dores no ombro, né, que é muito comum, dor no cotovelo, aqui, né, aqui tem o epicôndilo, epicondilite, que é chamada essa lesão, que é uma tendinite nesse tendão aqui, no tendão do epicôndilo, né?
Por quê? Pessoas que nadam com o braço muito reto, ou pessoas que nadam com a mão muito tensa, tá? Que não tem um bom fortalecimento de antebraço. Então tudo isso aí pode acarretar lesão no epicôndilo. Também é comum. Punho, mesma coisa. Tensão. Achar que tem que nadar com a mão fechadinha assim, ó. Então tensão também é comum, lesão no nadador. Joelho para nadador de peito, né? Por causa dessa rotação de joelho que faz, é bem comum. No nadador de crawl, às vezes dor, além do psoas, né? No quadril aqui, dores também no tornozelo por falta de mobilidade na região do tornozelo, então o pé duro, né? Então fica sem essa mobilidade na hora do chute, então pode ter dor também, tá bom? Essas são as dores mais comuns que eu lembro. Tem gente que sente dor no trapézio, por quê? Nada com a cabeça alta o tempo todo, vai nadar 20 km, nada com a cabeça alta o tempo todo. Cabeça relaxada, vai aliviar trapézio, trabalho de rolamento, vai evitar que fique fazendo o giro do pescoço forçado. Rolamento, ó, quando eu giro o tronco, olha só, se minha orelha está aqui no ombro, ó, eu giro o meu tronco, já fiz a minha respiração. Eu não preciso fazer o movimento de pescoço. Então, para aliviar trapézio, também ajuda bastante. Beleza? Então, essas são as principais lesões. É importante treinar flutuação antes de treinar natação no mar? Sem dúvida nenhuma. Flutuação faz parte do trabalho de adaptação ao meio líquido. Flutuação, deslize, respiração, soltar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca em diferentes profundidades. Tudo isso faz parte da adaptação. Então, sem dúvida Felipe, flutuação ventral, né, com a barriga para baixo, flutuação dorsal, barriga para cima, flutuação lateral, tudo isso é importantíssimo. Vamos lá, mais perguntas aqui. Toninha, a minha pergunta sobre a melhor idade foi em águas abertas para competir. Legal, mesma coisa, tá? Não tem idade. Para nadar, para fazer esporte, não tem idade. O que acontece é que quanto mais vai passando os anos, mais a gente tem traumas ou tem medos, né? Então, quanto antes começar a nadar, melhor. E outra, vai perdendo força, vai perdendo um pouco de coordenação, de habilidade. Então, assim, não tem uma idade limite. Mas quanto mais tempo demora, mais tempo vai levar também para fazer essa adaptação e começar a nadar no mar. Tenho 31. Comecei a nadar há 4 meses. Ainda estou sofrendo com a respiração. Sugere algo? Desistir? Desistir nunca é uma opção. De nada na vida, né? A gente nunca pode desistir. Ainda mais se você entrou para natação, porque é uma modalidade que você quer fazer. Né, Rodrigo? Então, dicas de respiração? Sem pressa. Afunda, solta o ar só pelo nariz. Afunda, solta o ar só pelo outro. Afunda, solta pelos dois. Afunda, solta a boca. Dominou tudo isso. Agora, afunda mais ainda. Faz tudo isso aí mais no fundo, para diferenciar a pressão. Aprendeu isso? Agora faz deslizando. Impulsiona no chão, desliza, solta o ar pelo nariz. Impulsiona, desliza, solta o ar pela boca. Desliza, solta o ar, nariz e boca. E aí vai numa crescente. Aí depois coloca o braço, né? Aí coloca, o movimento de deslize mais a perna. Aí depois você coloca deslize com perna com um movimento de braço, respiração frontal, respiração lateral e vai desenvolvendo aos poucos. Começa com a respiração parada, depois vai colocando movimento nessa respiração, tá? Uma dica legal, que inclusive numa outra live o Alcedo Medeiros, né, o Alcedo deu aí, é soltar o ar fazendo barulho. Então você, isso aqui, ó. Ou porque você consegue ter um controle melhor da respiração. Quanto mais tempo conseguir soltar o ar, melhor. Mais domínio você tem dessa respiração, tá? Olá, Samir, saudade, tenho dificuldade com o snorkel, comprei o da Speedo, mas fica muita água dentro. Alguma sugestão? Se está entrando muita água, veja se a cabeça não está muito baixa, né? Agora entra bastante água mesmo, tá, Danilo? No snorkel. Então quem usa snorkel, pessoal, é ter o domínio de pegar o ar pela boca, soltar o ar pela boca. E na hora de soltar o ar, tem que soltar com uma pressãozinha maior, porque sempre vai entrar um pouco de água no snorkel. Então, toda vez tem que dar uma soltada mais forte. A cada 3 vezes que você puxa e respira, você pode soltar o ar mais forte para tirar a água do snorkel,
tá bom? Agora veja se a cabeça não está muito baixa, né? Dá uma olhada se o tronco não está muito parado, e aí quando nada entra mais água ainda, né? No snorkel, tá bom? Então a dica é ajustar bem a respiração, tá, Danilo? Vamos ver, tinha mais uma pergunta aqui. O trabalho de preparação física externa substitui a necessidade de outros nados para o nadador de maratona? Não substitui, tá? Ele complementa. O trabalho de preparação física externa, ele complementa, mas ele não tem nada que substitui a natação, pessoal. Nada. Ah, Samir, puta, eu não vou nadar hoje, então eu vou correr. Substitui? Não substitui. A natação é específica, é na água, né? A gente está dentro da água. Então o movimento é outro. Nós estamos usando vários grupos musculares ao mesmo tempo. A coordenação da respiração está diferente. Tem muita coisa diferente. Então não substitui a preparação física. Ela complementa o funcional, a musculação, a yoga, o pilates, tudo isso complementa. Mas trabalhar os outros estilos dentro d'água, sem dúvida, é melhor. Eu solto ar pelo nariz no snorkel. Está errado? Não, André, tá certo também. Pode, pega pela boca, solta o nariz. Maravilha. Pode ser boca ou nariz, tá bom? Vai da coordenação de cada um. Aldo Azevedo perguntou: tenho 58 anos, comecei a nadar, comecei agora a nadar, já estou nadando 7 em piscina, em águas abertas, apavoro e canso rápido. Por quê? Porque nadar em piscina você tem várias referências, né? Você tem a referência do fundo, tem a referência dos lados, você consegue ter a referência da sua braçada, quantas braçadas você dá. Mesmo que você cruze a braçada, o nado não vai ficar desviando, porque você tem as referências. E aí quando você vai nadar em águas abertas, você já vai com aquela cabeça, pô, se eu cansar, não dá pé. Eu tenho que olhar para frente, porque senão eu não sei para onde eu vou. Eu olho para os lados, não tenho referência nenhuma, só vejo água. Olho para frente, só vejo água. Né? Olho para o fundo, não enxergo nada. O grande problema, um dos grandes problemas, na hora que vai começar a nadar a maratona aquática, é pensar em tudo aquilo que pode acontecer. Né? E não pensar naquilo que é gostoso que vai acontecer. Então coloca na cabeça aquilo que é gostoso. Puta, que legal. Eu vou nadar em águas abertas, vou nadar num lugar diferente, vou nadar por bastante tempo, sem ter uma borda na minha frente. Vou olhar para os lados, não vou ver raia, só vou ver água. Né? Então pensa nas coisas boas. E aí você esquece um pouquinho esses traumas indiretos que a gente acaba tendo, que é olhar para o fundo, achar que tem peixe, não saber o que tem, se cansar não vai dar pé. Se sinta seguro. Tá nadando 7K na piscina? Pô, condicionado tá. Preparado para nadar? Tá, sem dúvida. Agora, sabe flutuar se cansar? Então, trabalha a flutuação. Sabe nadar costas, se precisar nadar costas, porque está afobado de olhar para baixo? Aprende a nadar costas. Sabe nadar o peito ou o cachorrinho, caso canse ficar olhando para frente? Vamos aprender a fazer isso. Então, na hora de migrar para a maratona aquática, lembra de trabalhar tudo aquilo que vai te dar segurança. E não é só a segurança física, porque o físico a gente prepara. A gente tem que preparar nossa mente para nadar em águas abertas, né? Todo mundo sabe, eu morro de medo de peixe, até hoje tenho medo de peixe. Vejo uma tartaruga passando embaixo de mim, eu dou um tiro, saio nadando que nem um louco. Se eu vejo um peixe grande, então pior ainda. Semana retrasada mesmo fui nadar perto da Ilha Grande ali, na costa, na costa, né, não na ilha. E eu tava nadando, enxergando o chão, de repente ficou escuro, porque era fundo. Eu voltei pro raso, fiquei com medo, tava sozinho, não tinha caiaque, não tinha nada perto de mim. Voltei pro raso, fiquei raspando minha mão na água, de medo. E depois aos poucos eu fui migrando ali pro fundo e aquele medo foi passando, porque eu falei, não, é óbvio que tem mais fundo, né? E aí eu nadei no fundo. Inclusive depois à noite, meu atleta estava nadando uns 48 quilômetros lá na volta da Ilha Grande, né? Do desafio Bisa, né? Do Renato, lá do Rio, Renato Ribeiro, coach Renato Ribeiro. E eu nadei à noite, sem medo. Por quê? Porque eu estava preparado para aquilo. Agora, quando a gente vai despreparado, quando eu entrei ali para nadar no raso, eu estava despreparado para ver o fundo. Então, prepara bem a sua cabeça de tudo que você vai encontrar, mas esteja preparado para aquilo, tá bom? Nossa, falei bastante, hein? Vamos lá, mais perguntas aqui. Aqui.
Quando eu faço virada, fico com sinusite depois do treino. Não me incomoda na hora, mas depois fico com dor de cabeça. Putz, virada é ótimo, não pode deixar de fazer. O que você tem que aprender é soltar o ar pelo nariz. Essa sinusite é porque entra muita água no seu nariz. Provavelmente você já deve ter algum tipo de alergia por conta do cloro, alguma coisa. Então, durante a virada, tem que soltar o ar pelo nariz o tempo todo. Eu fiz uma live sobre virada e eu falei, é fundamental ter o controle da respiração, porque durante a virada você vai passar um tempo soltando o ar, né? Então você não é soltar o ar que nem uma, duas braçadas, não é isso aqui, ó. Não é esse tempo. Você vai entrar na virada, vem nadando, ó. Muito mais tempo. Então tem que ter o domínio, tá bom? Então, dica, solta o ar pelo nariz o tempo todo. Não pode deixar entrar água no nariz, tá bom? Aconselho a fazer qual volume antes de iniciar no mar? No mínimo 1 km direto? Não tem um volume mínimo, tá? Eu aconselho, no mínimo, não pôr o pé no fundo e conseguir nadar por um tempo determinado, 20 minutos, 25 minutos, sem colocar o pé no chão, sem ter receio de nada, né? Às vezes tem gente que leva mais de 20 minutos para nadar 1.000 metros, tem gente que leva menos de 20. Então eu sempre gosto de falar em tempo. Você tem que estar seguro por no mínimo 20 minutos, porque você sabe que vai nadar 10, voltar 10, tá bom? A não ser que tenha uma corrente, né? Às vezes você nada 10 a favor da corrente, vai levar meia hora para voltar. Mas é isso, é tempo. É você conseguir nadar por bastante tempo, sem colocar o pé no chão, sem ter nenhum receio. Então esse é o tempo ideal antes de começar a nadar numa maratona aquática. Eu enjoo quando vejo fundo. Dani. Tem gente que enjoa quando vê fundo, né? Quando não vê, é melhor. Piscina com cloro, eu uso tampão de nariz, senão me dá sinusite também. A ozonizada vai de boa, é isso. Então tem gente que precisa nadar numa piscina com ozônio, tem gente que nada com piscina de ultravioleta, tem gente que nada em piscina salinizada. São diferentes tratamentos de piscina que tem, que muitas vezes vai ser melhor para a pessoa. Tá? Então quem tem sinusite, rinite, alguma coisa, piscina ozonizada, ultravioleta e até a salinizada já ajuda bastante. Agora lembra, qualquer uma dessas tem uma quantidade mínima de cloro por conta de matar alguns tipos de bactérias, micro-organismos ali que tem, precisa de um mínimo de cloro, tá? Então mesmo a piscina com ozônio, ela tem uma porcentagem mínima de cloro, que ela fica em 0,5 a 1,5 ppm, que é a medida do cloro, tá? Lavar nariz com soro fisiológico depois do treino ajuda na rinite. Olha que ótima dica. A Priscila Marshall é nossa aluna, nossa atleta, e ela é médica. Então, tá aí a dica. Inclusive, Pri, muito obrigado. Esses dias me perguntaram, Samir, sempre que eu nado no mar, eu saio coçando o nariz bastante e tal, e eu não entendia por quê. Pô, é sal, né? Fica sal ali, resseca pra caramba a narina. E aí passar um sorinho fisiológico depois vai ajudar nessa hidratação também, nessa limpeza, e vai ficar bom, tá? Vamos lá, mais perguntas aqui. Na caixinha de pergunta não tem. Aí, puxei a pergunta aqui. Vamos lá, lavar nariz com soro caseiro. Me ensinaram isso na escola, é ótimo para sinusite, olha aí. Legal, pessoal. Mais perguntas? Perguntas sobre estilo, pessoal. O que vocês têm para perguntar para mim sobre estilos? Já comentei, né? Fundamental, acho muito importante, né? Falei que não é fundamental, né? Mas é muito importante nadar os estilos, trabalhar grupos musculares diferentes, coordenação. Existe algum parâmetro da diferença de nadar em água doce e água salgada? Quanto ao tempo? Não existe um parâmetro exato, mas dá uma diferença aí de 3 a 4 segundos para cada 100 metros. Se tiver numa condição igual, vai dar uma diferença de 3 a 4 segundos em relação a tempo. Claro que isso vai depender muito de cada nadador, da densidade de cada nadador, né? Se é mais obeso, menos obeso, da técnica, se tem mais arrasto ou menos arrasto. Então uma pessoa que na piscina ela consegue manter um bom alinhamento, quando for para o mar, talvez dê uma diferença de 2, 3 segundos. Uma pessoa que na piscina nada com o quadril baixo, no mar vai flutuar mais fácil. Então essa diferença pode ser de 6 segundos. Pode ser para mar, pode melhorar muito, porque melhora a postura.
Então quem tem mais técnica, a diferença é um pouco menor. Quem tem um pouco menos de técnica, a diferença é maior, né? Melhora mais o tempo quando vai para o mar. Agora, na piscina tem as viradas, tem a borda, então toda hora faz a virada ou faz a virada caipira, né? Toca a mão e vira e empurra a parede. Então esse impulso ganha muito tempo, né? Esse descanso na borda, que é a virada ou a virada caipira, que não deixa de ser um descanso, porque você não está fazendo movimento, também ajuda. Então isso torna um parâmetro de tempo ainda maior, né? Então fica mais diferente, bom? Ondulação do borbo, dá uma dica para melhorar. Sou muito duro. Putz, Rogério. Aí, cara, é mobilidade de lombar, cara. Eu também sou muito duro e sofro a mesma coisa. Então, fazer bastante abdômen, né? Abdômen para dar estabilidade para a coluna. E aí vai até ajudar isso na sustentação. E na ondulação é soltar o quadril. Soltar o quadril e deixar a pernada solta. Porque a gente transfere a força do quadril lá para a ponta do pé para fazer a ondulação. Um exercício muito legal que um técnico da seleção brasileira me passou há muitos anos atrás. Eu não era da seleção brasileira, mas eu conversava muito com ele. Converso atualmente, que é o Mirko, sou fã desse cara. É fazer assim, ó, fazer ondulação perto do chão. Então você passa o peito próximo, imagina que o chão está aqui. Você passa o peito próximo do chão, passa todo o quadril, o pé. Aí volta, peito, aí você vai passando perto do chão. Assim você vai tendo a noção desse movimento de ondulação. Bom? Sempre sobe pro gordo. Não, não é isso não. Samir, boa tarde. De quanto em quanto tempo seria ideal fazer simulados no mar ou represa? Não tem tempo ideal, né? Tem umas perguntas que eu peço até desculpa, né? Porque parece, Samir não sabe. É que não tem realmente, né? Idade ideal, tempo ideal, treino ideal, não tem. O treinamento ele é muito aberto, né? A adaptação é muito aberta. Se você tem possibilidade de toda semana tá numa represa, ou tá no mar, ou fazer um simulado, vá toda semana. Quanto mais for, mais confiança vai ter, mais habilidade, mais adaptação física e mental vai ter para encarar águas abertas, tá bom? Meu caso do quadril baixo, luto muito com deficiência na pernada. Muito bem, às vezes essa deficiência não pode ser a pernada, pode ser a coordenação do nado, tá bom? Então, além de trabalhar mais perna, trabalha bastante a coordenação do nado também. Qual a quilometragem de natação em um Ironman? No Ironman é 3,8 km, tá? Tem o meio Ironman, que é 1,9, né, 1.900 metros, e tem o 3,8, né, o Ironman Full, né, que é o completo, 3,8. Explica melhor abdômen ativado no crawl, problema no quadril baixo. Quando a gente nada, se deixar o abdômen solto, o quadril vai cair, né? Então aqui, ó, abdômen solto, o quadrilzão vai cair, aqui o meu braço está na frente, o quadril cai. Se a gente manter o abdômen ativado, ó, aqui eu tô mantendo, olha o barrigão aqui, ó. Se eu manter meu abdômen ativado, eu consigo sustentar mais. Se eu manter meu abdômen solto, eu caio o quadril, olha só a diferença, ó, ativado e solto. Se eu mantenho o abdômen ativado, eu consigo sustentar mais. E não é deixar ele tenso, é ativado, é diferente. Tem que sentir que ele está sustentando o seu alinhamento. Isso é manter o abdômen ativado. Quais os exercícios legais para fazer? Exercícios de isometria, que a gente chama. Então, aquele exercício que coloca os dois braços no chão e fica na posição de ponte, né? Então, a gente fica numa suspensão assim. Isometria, assim, deitado no chão com os braços para cima aqui, ó. Levanta um pouquinho cabeça e braço, levanta um pouquinho a perna e sustenta em isometria, tá? Aí põe o braço para o lado, põe o braço embaixo, tira um pouquinho só o pé do chão e um pouquinho só a cabeça. Já vai sentir essa isometria, já vai estar ativando o abdômen, tá? Lateral também, né? Então apoia o cotovelo aqui na lateral, vai ativar abdômen oblíquo, que é fundamental, é muito importante para o nado, por isso para o rolamento, para dar estabilidade, tá? Meu Deus, ative isso aí. Isso porque não bebe cerveja. Tá duro, viu? Já antes da pandemia já tava barrigudo, depois da pandemia piorou mais. Mas vou melhorar, prometo. Os dois filhos em casa fica um pouco mais difícil, né? Ó, mas eu vou falar, dá mais dó da mulher, viu? Puta, a mulher sofre. Nossa senhora, olha. Vamos lá. Med Pilates ajuda muito a mobilidade de quadril e força abdominal.
Hidratação e suplementação 12K de Captório. Somente água é suficiente? Não. Pode colocar suplementação. E aí é legal perguntar para uma nutricionista de confiança qual que é a melhor suplementação, tá bom? Porque vai depender muito de atleta para atleta, né? Não tem como eu indicar o que é o ideal. Mas água é muito pouco. Tem que colocar alguma coisa mais consistente, um gel, um suco de uva, uma maltodestrina, alguma coisa com mais carboidrato, tá bom? Aí é importante. Mas consulta uma profissional que aí ela vai conseguir indicar com mais precisão, inclusive a quantidade, né? Educativos misturando estilo, braço de um, perna do outro. Pô, isso ajuda muito, né? Por exemplo, braço peito com perna borboleta. Olha só, eu estou fazendo ativação do meu antebraço, né, nessa puxada. Estou fazendo ativação do trabalho de navegação, porque eu estou olhando para frente, né? Então, estou ativando aqui meu trapézio, estou fazendo trabalho, estou ativando minha lombar. Aí eu encaixo o braço do peito, já estou trabalhando a coordenação motora. Aí eu faço duas ondulações. Estou trabalhando, ativando muito o meu abdômen, porque a ondulação ativa o abdômen. Estou trabalhando a pernada simultânea, então estou mantendo o meu alinhamento. Estou fazendo a soltura da pernada, olha quanta coisa, né? Então, e coordenação motora, né? Braço, peito com perna borboleta, coordenação pra caramba, né? Então, trabalhar os dois, misturar os dois estilos, trabalha a coordenação motora, trabalha a ativação de grupos musculares diferentes, trabalha, né, no caso do peito aqui, a navegação. Então, são muitos os ganhos aí com isso, beleza? Minha dificuldade é com costas, pernas e braços, rolar o tronco. Primeira coisa no costas, o corpo tem que estar relaxado. Se você não conseguir relaxar o corpo na água para bater a perna, é muito difícil. Segundo, o costas é um lado que exige muito trabalho de perna, porque a propulsão do braço não é tão grande quanto no crawl. Ele depende muito da perna. Então, saber trabalhar com eficiência a perna é importante. E para manter alinhamento, que é o mais difícil, a cabeça tem que estar relaxada, tem que estar alinhada, né? Como se eu estivesse olhando para frente. E a tendência no costas, por não ter referência, é olhar para o pé. Então tudo isso prejudica a coordenação de braço e perna. Então trabalhar essa estabilidade do corpo, trabalho de perna, soltura do corpo, a hora que conseguir isso, aí vai encaixar o rolamento, vai conseguir encaixar a coordenação. Dor na lombar após o treino, fazendo virada, pode ser porque não tem velocidade? Normalmente, não é nem por causa da virada, porque a virada, ela alonga as costas, né? Ela não força as costas. Essa dor nas costas está no nado, provavelmente é no nado, porque não está fazendo essa ativação do abdômen para sustentar. Porque o momento da virada não é para doer as costas, você está alongando. A hora de fazer o giro aqui, ó, você está alongando. Bastante gente fala, eu não faço viradas porque eu tenho dor nas costas. Se é lombar, não tem por que ser. Não tem porquê, pode ser que seja algum movimento errado durante a virada, mas provavelmente essa dor na lombar é por não saber ativar o core durante o nado. Então, mais abdômen, mais trabalho de abdômen isometria para ter a percepção dessa ativação, coloca isso no nado que vai ajudar bastante. Teria uma porcentagem para um bom simulado em comparação à prova alvo? Ótima pergunta. 70%. Então você vai nadar uma prova que você imagina que vai levar 10 horas, mais fácil. 10 horas de prova, né? Mas vamos lá, vamos supor que vai nadar 10 horas. Fazer um simulado de até 7 horas. Se você estima que vai nadar 10 horas, um simulado de até 7 horas. Não precisa fazer 10 horas. Não precisa chegar no limite, né? Senão perde até a graça, né? A hora que for para a prova, não é verdade? Então, mais ou menos isso, 60%, 70%. Quando bato perna de costas, meu joelho sai da água. O que fazer para melhorar? Um exercício legal, pega uma pranchinha. Imagina que isso aqui é uma pranchinha. Ó. Você pega a pranchinha, segura aqui nela, em cima dela aqui assim, ó. Coloca em cima do joelho, bate a perna do costas e você não pode deixar que essa pranchinha fique subindo. Por que sobe o joelho? Porque você faz um movimento de pedalada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Na hora de nadar. Enquanto o certo é você fazer o chute, né? É o chute que você tem que fazer. Então, faça o movimento de chute. Coloca a pranchinha em cima do joelho.
Se ficar batendo e subindo a prancha, está pedalando. Então o movimento é de baixo para cima, de baixo para cima. O joelho não pode flexionar para cima. Ele faz flexão, joga a panturrilha, né, para baixo, um pouquinho para baixo. O quadril também flexiona um pouco para baixo e faz o chute para cima, como se fosse chutar uma bola. Tá bom? Coordenação da pernada com palmar e nadadeira alternando os lados. É tão eficiente no costas e no crawl? No crawl é mais eficiente, né? Palmar numa mão, pé de pato no outro pé, né? Palmar na mão direita, pé de pato na esquerda. Você consegue ter uma percepção. Ajuda bastante no costas também. Mas, lembra, a força que você tem no crawl não é a mesma que tem no costas. Então, se usa o palmar médio no crawl, usa o palmar pequeno no costas. Ah, eu já uso o palmar pequeno no crawl. Então, usa aquele palmar meia-lua no costas. Tá bom? Mas ajuda sim. Em qual posição da braçada que eu devo respirar? Vamos lá. Aqui, ó. Entrou o braço, né? Começou a puxada, ó. Tô olhando para baixo. Comecei a fazer flexão. Minha mão passou aqui, ó, embaixo da minha cabeça. Inicio a rotação. Faço o giro de tronco, respiração. Finalizei a braçada. Meu rosto volta para a água. O braço volta para a água. Então, o momento ideal é a hora que passa a linha da cabeça, né, embaixo do seu olho, você começa a girar o rosto, tá? Se tiver muito errado, você pode até começar aqui, ó, começou a abraçada, já começa a girar, tá bom? O que não pode é puxar, aí quando tá quase lá atrás, aí respira e volta, porque não dá tempo de oxigenar. Respiração atrasada é péssimo, porque começa a dar dor no baço, falta respiração, começa a ficar mais ofegante, cansa mais, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Educativo misturando, trabalho. Aqui na caixa acabou as perguntas. Uau, falando bastante, hein, pessoal? Maravilha. Moçada, são 6h58. Domingão. Agradeço muito a participação de vocês, as perguntas. Mais uma vez, uma galera participando em pleno domingo. Fico muito feliz com a participação e presença de vocês. Fico por aqui. Uma ótima semana para todo mundo, ótimos treinos. E lembrem, continuem participando, entra na nossa rede social, tá bom?